Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Numérico. O tema do vídeo é Implementação do método de localização de zeros, vídeo parte 2. Esse vídeo aqui, gente, ele complementa o vídeo anterior. Claro, no vídeo anterior nós fechamos, né, nós vimos a implementação do método de localização de zeros. Então esse vídeo aqui eu dividi em algumas etapas, eu listei, exatamente para a gente saber em que pé a gente está e o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Então, no vídeo passado, nós fizemos a versão básica rodando lá direto no PyCharm, lá na linha de comando. A gente inseria tanto o código lá como os dados, né? E as respostas também saíram lá. Só que esse tipo de procedimento é muito bom quando a gente só quer a resposta final para a gente. Mas quando a gente quer, por exemplo, distribuir esse programa para outra pessoa, é interessante a gente colocar uma interface gráfica. E isso a gente vai fazer com este módulo aqui do Python. A gente vai instalar ele no nosso projeto e vai gerar uma janelinha bonitinha. E depois de gerar essa janela, a gente vai ter uma terceira versão, que é a versão final exe, que é um arquivo executável que você pode passar isso para outra pessoa sem necessariamente passar o código. Imagina você desenvolver uma patente que quer proteger o código com você, quer passar só a funcionalidade, né? E aí você pode estar transformando esse arquivo no exe e passar esse programinha para outra pessoa utilizar sem que ela saiba do seu código, nesse caso, certo? Então aqui eu dei até um exemplo, né, de um executável que eu fiz, que é um executável relacionado à disciplina cálculo numérico, onde calcula tudo que eu acho importante, né, os cálculos principais da matéria, eu implementei aqui, certo? Então nesse caso aqui, né, ele já está numa janelinha, já está executável, né, eu posso passar esse programa para você, inclusive está no meu GitHub, daqui a pouco eu vou falar, você pode baixar ele se quiser. Então aí, abriu uma janela mais bonitinha. Se você viu o vídeo passado, você já deve ter ficado até mais animado. Pô, que coisa legal, né? Então assim, tem isso aqui. Então é isso que a gente vai ver, como construir uma interface dessa e como gerar um executável. Então, ó, aqui eu tenho funcionalidades disponíveis, zeros de funções. Primeiro, localização de zeros, foi do vídeo passado. Se eu colocar aqui 1 e apertar seguir, eu vou exatamente para essa funcionalidade, ó. Aí abre-se essa janela. Nessa janela aqui eu tenho alguns campos, né? Tem esse nome aqui, tem esse nome, tem esse outro nome, esse outro, esse botão, esse outro botão, esse botão aqui, tem essa parte aqui. O que cada coisa dessa significa? É isso que a gente vai ver quando a gente estiver tratando a parte do código que fala do layout. Olha só, aqui eu tenho assim, ó, método de localização de zeros. Aqui vão aparecer os resultados. Aqui são as entradas, né? Digite a função, aí eu vou digitar a função aqui embaixo, digite o extremo inferior do intervalo, vou digitar aqui, digite o extremo superior, vou digitar aqui, digite o número de intervalos da partição. Só para a gente dar um exemplo, vamos lá, 16, vamos botar assim, peraí, 16x ao cubo. No Python, o x ao cubo ele é asterisco, asterisco, ou seja, o cubo não, né? A potência, ao invés de ser o chapeuzinho, é asterisco, asterisco, né? Menos 22x menos 5. Aqui eu vou botar assim, ó, menos 2, né? É o mesmo exemplo da aula passada, 2, e vou dividir em 8 partes. Né? Um dos exemplos que a gente tratou foi esse aqui. Quando eu apertar calcular aqui, ó, ele gera aqui esse texto. Resposta. Note que f de x igual a 16, x ao cubo menos 22x é contínua em menos 2, 2. Ele não fez a verificação de continuidade, mas eu botei isso aí no texto e expliquei lá no vídeo passado. Portanto, podemos aplicar o método de localização de zeros. Existe ao menos um zero e menos 1.5, 1.0. Existe ao menos um zero entre 0.5 negativo e 0. Existe ao menos um zero entre 1 e 1.5. Então ele fez a mesma respostinha que a gente achou no vídeo passado, certo? Então agora a gente vai aprender como criar essa interface. Nesse programa aqui da interface, eu gosto sempre de colocar o que eu chamo de tutorial. Imagina que a pessoa está usando a primeira vez e não sabe utilizar. Então aqui eu vou ter tutorial. Por exemplo, para particionar o intervalo menos 2, 2 em 8 partes, a procura de subintervalos, contendo ao menos um zero da função fx, igual a x ao quadrado menos 2, digite na primeira entrada x ao quadrado menos 2, na segunda menos 2 e tal. Então a gente pode, se você está usando a primeira vez, basicamente copiar daqui, esse é um menu que admite cópia, né? Copiar daqui as coisas, ó, do jeitinho que tá, ó, e digitando aqui, ó. Tudo aqui, os 3 últimos bateram, ó. Aí ele fala que vai ter que ter essa resposta, teve. Pronto, aprendi a usar. Massa. Certo? Se eu apertar voltar, ele volta, né? E nesta tela aqui tem um botãozinho que é links. Nesses links aqui eu tenho o link do canal, da playlist Cálculo Numérico, da playlist Matemática com Python, tenho o do GitHub, tenho o de acesso ao código completo. No caso aqui eu vou clicar aqui no GitHub, que eu vou fazer uma consideração em relação à aula passada. Na aula passada eu vim aqui nos repositórios, né? Aqui é o meu GitHub, é Alan Ifba. E aí tem repositórios de cálculo numérico, são 2 repositórios. O cálculo numérico normal, que foi o que a gente, né, vou abrir aqui com o botão direito, né, clicar aqui com o botão direito, que a gente trabalhou com essa função aqui, f, localização de zeros, certo? Em tela preta, no Python. E agora, nós temos esse repositório aqui, onde eu faço a versão em PyCytogui, que é a versão com interface, que é essa que você viu agora.
Aqui estão todos os programinhas, inclusive tem o SXS, você pode baixar ele, tem um layer, me baixa que você vai entender tudo que você precisa fazer. Tem a versão SXS, você não precisa baixar o restante dos programas, tá certo? E aí você vai ter esse programinha que eu compilei, tá certo? Aí agora que apareceu essa interface tudo bonitinho. O que eu vou fazer aqui é abrir esta aba aqui, ó, localização de zeros. Abrindo aqui, eu tenho a parte aqui que eu vou ter que instalar alguns módulos, a gente vai falar disso daqui a pouco, vou ter que instalar esse módulo PySimpleGui, né? Aí vem aqui, esta função aqui foi basicamente a mesma que a gente trabalhou no vídeo passado. Exatamente, assim, 95% igual, com uma única diferença, umas conversões aqui que eu vou falar daqui a pouco. Aí agora vem a parte desse vídeo, que é a parte do layout. O layout é o que faz aparecer aqueles campos, para sair um resultado, campo para inserir uma coisa, aquele texto, um texto na aba da página, o que acontece quando eu aperto um botão, então tudo está nessa parte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esta parte do código, a parte de layout, copiei, e vou lá no PyCharm, onde eu já tenho o código do vídeo passado, está aqui, certo? Então, ó, abaixo da função, eu vou botar aqui o layout. Nesse primeiro caso, gente, quando a gente bota o layout, ele vem com uns probleminhas de indentação. Se você voltar lá na versão oficial aqui, que é essa aqui, você vai ver que o Windows, o Event, o Write, todos eles estão embaixo da palavra layout, que está embaixo desta primeira def, que é a função de definição. Essa função aqui, F localização, é porque eu tenho um arquivo mestre que chama. Então esse arquivo mestre, que você viu que são duas janelas, abri a janela principal, quando eu digitei um foi para outra. Então, para eu ter essa chamada de outra janela, eu botei essa primeira função aqui, beleza? Mas ela não é importante para esse vídeo. Então eu copiei o layout, só que o layout, ele teve uns probleminhas de indentação. Por que eu estou dizendo que teve? Porque se você olhar aqui, você vai ver que o nome ficou grifado de vermelho, quer dizer que tem erros. Então o que você vai fazer? Nesse Windows SG, você vai pegar aqui abaixo, ó, vai copiar ele, ou copiar não, vai grifar ele e vai arrastar ele com o botão para ele vir para cá. Pronto. Veja que os problemas aqui saíram. Então agora eu posso compilar aqui e deu um erro. Mas qual foi o erro? O erro foi que eu não instalei o módulo que eu preciso para gerar a interface. Lembra que o Python ele é econômico? Você só instala uma coisa se você precisar. Então eu vou botar assim, ó, import PySimpleGui, que é exatamente esse SG aqui. SG é o prefixo para eu chamar as funções. Se eu não quiser de um prefixo, eu boto assim, from PySimpleGui import asterisco. Eu importo logo tudo. Só que o programa pode ficar grande na hora que eu gerar executável. Então vamos lá. Aí eu venho aqui no terminal, opa, já ia executar, ia dar erro de novo, ia dar o mesmo erro. Eu venho cá no terminal e vou instalar o PySimpleGui. Então eu boto pip install, tipo o que eu fiz com um PY, num Py, né, no vídeo passado. Pip install PySimpleGui. Então esses erros são muito comuns quando você está começando. Sim. Faltou o pip install, né? Faltou o pip install. É pip install. Pronto. Aí ele vai. Oh, meu Deus, é install. Olha eu digitando tudo errado. Mas acontece, viu? Acontece nas principais famílias. Pronto, ele instalou. Agora, se eu vier aqui agora, eu acredito, eu prometo que vai funcionar. Vamos digitar, ó. Vamos compilar. Oh, abriu nossa janela. Vamos testar para ver se está funcionando? Vamos pegar essa função aqui, a função do tutorial, ó. x² menos 2. Opa, aqui. Menos 2, eu já vou digitar, não vou copiar, 2 e 8. E vou calcular, ó. Pronto, apareceu aqui. Tá certo? Então, note que é x, ou seja, apareceu exatamente o mesmo texto aqui de cima, apareceu aqui. Teve uma diferençazinha de formatação, gente, de um para o outro, é porque aqui eu saltei uma linha, no outro eu não saltei, mas isso aí aqui no layout você ajusta, viu? Essa coisa de ter de zeros aqui apareceu e de zeros apareceu aqui embaixo. Mas, essencialmente, a resposta é a mesma, tá certo? Não mudou a resposta, isso aqui importa. Então, o que acontece? Aí aqui eu tenho um botão calcular, né, que calcula, né, quando eu aperto ele, tem aqui tutorial que aparece essa coisa, sempre que eu aperto ele, e tem aqui voltar que fecha. No caso aqui, tem que fazer uma correçãozinha, voltar é sair, porque eu não tenho voltar, porque eu não vim de outro arquivo, de um arquivo mestre, né? Então nesse caso a gente vai mudar esse nome daqui a pouco. Então beleza, essa parte aqui está vencida, a gente falou no vídeo passado, exceto que eu vou fazer uma correção aqui, que eu não sei se precisa nesse programa, mas eu fiz nos outros, que é o seguinte, A igual a float A. Ou seja, A vai ser entendido como uma variável float, uma variável real. B igual a float B. Isso aí começou a dar problema em alguns probleminhas lá na frente, eu saí corrigindo em todos. N igual a int N. Porque a versão PySimpleGui, quando ela recebe os dados, às vezes ela recebe uma coisa pensando que é outra e aí dá erro.
entendeu? Então, beleza. Feita essa correção, é a única consideração que eu vou mudar desse programa que está aqui. O que acontece? Aqui eu tenho o layout. O layout ele governa o que aparece na tela. Os eventos, que é apertar um botão, tal, eles começam a partir daqui, ó. A partir de evento valores. Então aqui, ó, método de localização de zeros. Vamos compilar aqui e ver o que acontece, ó. É esse nome aqui. Tá certo? Então se eu mudar aqui, ó, vou mudar aqui, ó, vou botar aqui um bocadinho. Z, cadê Z? Se eu compilar, ó, ficou tudo Z aqui. Então é assim que você vai fazer. Você vai editando aqui e vai vendo o que muda lá. Claro que ocorre muitos erros, às vezes você esquece uma vírgula e tal. Isso aí no começo, gente, não tem jeito. É assim, mas você tem que vencer esse problema praticando exaustivamente no começo. Isso aqui não tem jeito. Não tem muito mistério, não sei que você seja um gênio da computação, né? Tá, beleza. Então, ó, esse sg.text, ó, mudei aqui e mudou lá. Então, sg.text, ele recebe um texto, tá certo? Que vai sair lá. sg.output vai dar uma saída, que é aquela saída que nós temos, né, com a resposta. Aqui ela tem 100 por 20, size igual a 100 por 20. Então isso aqui é o quê? 100 espaços, se eu apertar essa tecla espaço 100 vezes, e 20 linhas. Aqui é a fonte que eu utilizo, times 12 bold. Ah, professor, eu queria saber mais opções disso aqui. O que você pode fazer? Vai lá no GPT-3 e digita, olha, eu estou usando o Python e queria mais opções para fontes nessa parte do código. Ele copia esse pedacinho do código, bota lá. Ele vai sair um bocado de opçãozinha para você, e às vezes ele te dá até um endereço onde você pode ir direto na documentação, né, no site do Python, né? Então, aí você tem outro texto, que é digite a função. Então, ó, eu vamos olhando aqui, e aí você vai ver cada uma dessas coisas, ó. Então, você tem método de localização de zeros, apareceu aqui. SG-output, apareceu essa saída aqui, ó, 100 por 20, né? Digite a função, está aqui, né? Aqui você tem a entrada traço F, traço, aí você podia botar só F. Como esse programa foi bem inicial e eu usei a plataforma GPT-3 para me ajudar, ela sugeriu que botasse traço F, traço, e não só F. Mas eu não sei por quê. Mas vamos lá. Aí você tem key igual a F, que é a chave, né, que vai chamar de do not clear, é o seguinte. Quando eu digito esse cara, que vai calcular algum evento ocorre, ele não apaga o que estava aqui. Se eu quiser manter a função e mudar só o intervalo, né? Então eu posso fazer isso, ele não apaga a função. Né? Aqui size 31 é o quê? 30 espaços aqui com um de descido, uma linha só. Aí vem, digite o extremo inferior, tá aqui, né? Digite o extremo superior, tá aqui. Depois, digite o número de subintervalos da partição, que é o n, tá aqui, né? Então você vê que tem um campo para o nome e tem um campo o quê? Para o input. sg.input, tá? Então é bem intuitivo, certo? Aí vem sg calcular, bind, return keytree, eu esqueci o que é isso, mas aí você pesquisa direitinho esse código, eu estou colocando ele. E tem sg button tutorial, aí vai ter um botão, né? Uma coisa interessante aqui é o seguinte, gente. Uma pergunta interessante. Por que que esse botão voltar ficou abaixo desses dois e esse aqui ficou na frente? Olha, cada coisa que você vai fazer aqui, se você botar ela dentro de um colchete, nesse colchete só tiver ela, a próxima coisa vem na linha de baixo. Mas, por exemplo, SG button, vírgula, botei outra coisa e só fechei o colchete aqui. Então ficou um na frente do outro. Então se eu quisesse digite uma função e esse campo aqui ficasse na frente de função, o que eu faria? Eu vou procurar aqui, ó, digite uma função. Eu apagaria esse colchete aqui, ó. Apagaria esse, então ficaria o quê? Olha como é que é intuitivo, ó. Bem simples, ó. Apareceu na frente, ó, digite uma função. Ficou até mais econômico em termos de espaço, né? Então ficou mais achatadinho. Então, em vez de aparecer abaixo, apareceu aqui. A mesma coisa com os botões. Então, vou voltar aqui ao normal, né? A mesma coisa com os botões. Se eu quisesse um botão abaixo do outro, eu botaria um colchete aqui e botaria um colchete aqui, ó. Agora, cada um está dentro de um colchete. Nessas coisas, você vai ajustando e vai entender. Olha, cada um ficou agora um embaixo do outro, beleza? Vou voltar ao normal aqui, para não perder a formatação original. Aí beleza, então aqui governa o layout. Vai mexendo aqui e vai vendo o que é que muda. Ah, acrescenta mais uma saída. Ah, professor, eu queria mais uma saída. Né? Acrescenta, bota lá mais uma quinta saída, copia, por exemplo, aqui, ó. Você copia esses dois, ó. Né? Bota assim, ó. Eu quero uma saída agora que vai ser AAA e a variável vai ser N1. Se der erro, eu vou explicar onde é que deu erro, viu? Olha, outra saída com o mesmo tamanho da anterior, porque eu copiei os parâmetros, né? Então, você tem essa liberdade para ir alterando. É assim que eu acredito que você vai aprender mais rápido. Então, aí pronto, definiu a cara, você vai definir agora os eventos. O evento é o quê? Apertou um botão, aconteceu uma coisa.
Então vamos lá. Windows igual a sg.windows, cálculo numérico, traço, tal. Aqui é o título da sua página. Fica lá em cima. Ó. Se você alterar esse nome aqui, que está aqui entre aspas, você altera esse primeiro lá do topo. Beleza? Evento igual a zero, porque você tem que criar uma variável evento. Você dá um valor para ela, zero. Enquanto evento for diferente de voltar, no nosso caso, deveria ser sair, porque eu só tenho uma tela. Mas tudo bem. Enquanto o evento for diferente de voltar, ele vai ler evento e vai ler os valores que estão em tela. Valores igual a windows.read. Aí você vem com todos os caras que você botou aqui, do jeito que você botou, por exemplo, se eu botar agora F aqui, ó, só F, para ficar mais econômico, eu boto só F aqui. Ó. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Botar a variável lá e chamar ela aqui igualzinha, tá? A chave dela lá, o key dela aqui, ó. Key F. Então vou dar um Ctrl Z aqui. Esse programa original eu fiz com a ajuda da GPT-3, né? E aí ele sugeriu botar isso. Não sei porque, depois eu mudei e vi que não tinha problema nenhum. Então aqui F vai ser lido o valor da função, né? A função em si vai ser lido o valor de A, vai ser lido o valor de B, vai ser lido o valor de I. Aí vem. Se o evento for calcular, aí vem um monte de coisa aqui dentro. Isso aqui são exceções. Se você não quiser, dá para fazer sem isso. Eu até testei antes, mas não consegui tirar as exceções. O que são exceções? É o seguinte. No programa aqui, se eu digitar uma coisa errada, vou botar assim, 16x ao cubo. Tem um erro aqui, que é o erro seguinte, 16 tinha que estar multiplicando x. O Python não entende que quando duas letras estão próximas da outra, tem um produto ali. Então se eu apertar calcular, ó, função inválida. Agora se eu botar aqui, ó, 16x ao cubo, eu não preenchi essas três, né? O que acontece? O valor inválido para o extremo inferior, ou seja, o erro não está mais nessa casa, está nessa. Porque aqui eu digitei uma função válida, certo? Como é que ele chegou que a função é válida? Ele pegou f underline lambda igual a val, aí ele pegou a coisa aqui entre, né, isso aqui é uma espécie de texto, mais f, e ele calculou um valor. Esse valor aqui, zero, eu achei perigoso. Eu gosto de botar assim, ó, nos códigos que eu estou fazendo agora, π mais 1 sobre π. Um valor bem difícil, de ter uma descontinuidade ali, porque às vezes você está trabalhando com uma função e ela tem algum problema no zero, claro que não vai ser o caso aqui, porque aqui você só está jogando funções contínuas, né? Mas se você está trabalhando num programa e tem uma função e ela tem um problema, só que você só quer, e você está longe desse problema. Eu estou trabalhando numa função que ela tem um problema em zero, só que eu estou trabalhando de 1 até 2. Pô, para que eu vou testar zero? Aí eu poderia testar um cara que tem entre 1 e 2, mas aí você pode testar um ponto que dificilmente uma função vai ter uma descontinuidade nesse valor para não dar erro. Então você coloca aqui esse número. Eu vou deixar zero aqui, como está. Então ele calcula um ponto. Se ele conseguir calcular um, beleza. Ele vai passar por essa exceção e dizer, ó, função, né, tá tudo ok, não vai nem botar mensagem. Se tiver errado, não for uma função que você digitou, vai dar lá função inválida, como aconteceu. A mesma coisa, se o A não for real, né, não for float A, valor inválido. Se o B não for um número também, por exemplo, eu digito aqui x ao quadrado menos 2 e aqui na hora de digitar o A, eu aperto a letra Q, esqueci. Digite um valor, né, valor inválido para o extremo inferior, que é exatamente esse aqui, tá vendo? Então essas exceções ajudam você a não deixar que o código feche se o usuário digitar algo que não faz sentido. Então vai aparecer uma mensagem, olha, isso aí não faz sentido, digite corretamente, verifique a entrada e tal. Então essas são exceções, você usa o try e o except. Se você manja de computação, você sabe o que eu estou falando. Aí tem um n, verificar se ele é inteiro e se ele é maior que zero, porque se ele for menor vai aparecer um erro, beleza? Porque ele vai ser inteiro, né? A gente fez a checagem inteira lá em cima, n igual a int n, né? Tá aqui no começo do código, mas a gente não botou uma condição lá de ser maior que zero, né? Então aí, se ele não tiver de acordo, for um inteiro negativo, vai dar um problema. E aqui, ao final das exceções, passando por todos esses caras, e tanto tudo ok, ele calcula a função, certo? E exibe o resultado lá. Aqui tem a parte do tutorial, ó, if evento tutorial, ou seja, se você apertar o botão tutorial, tem aqui. Então, o que eu sugiro? Vá mudando aqui no código e vá vendo o que acontece. Você pode criar um programa sem exceções no começo. Essa parte aqui é uma parte, eu confesso, ela é uma parte um pouco difícil, tá certo? Nesse caso aqui, ó, eu vou apagar aqui, vou fazer o programa sem exceções e vou mostrar o que aconteceria. Ó. Vou dar um Ctrl X aqui. Ó, para eu usar ele sem exceções, eu tenho que corrigir uma coisinha que eu fiz aqui no começo, eu vou voltar para ela e vou apagar. Porque ele, né, ele entra aqui, ele já consegue ler sem as exceções. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Ó. X ao quadrado menos 2, vou dar um que dá certo e depois eu vou mostrar um probleminha de você fazer sem exceções. Deixa eu ver se dá certo aqui. Não, ele não está dando.
Aí, alguma coisa ali tá, né, no código aqui, por ter colocado as exceções, deve ter mudado alguma coisa dentro do código e aí acaba que agora, né, sem as exceções não está rodando. Mas no início você até consegue fazer um programa, aí você pode testar o quê? Pega um programa que soma dois números. Ele vai dar uma entrada, digite o primeiro, digite o segundo, entre e sai lá um mais um. Se você conseguir isso, véio, você consegue fazer qualquer outra coisa. É sempre, começa com algo bem básico, né? E aí você conseguir esse algo bem básico, vai para a próxima coisa. E depois você começa, né? Eu usei a GPT-3 para me ajudar também, né? Dizendo, olha, eu queria que quando o usuário digitasse errado não desse, né, desse uma mensagem de erro, mas o programa não fechasse. Você vê que quando eu digito ali e ele não reconhece as coisas, ele fecha. Né? Então, é importante aí você colocar exceções para o programa não fechar. Estou fazendo isso em todos os meus programinhas, mas você pode conseguir fazer um programa básico aí sem essas exceções, beleza? Então não vou tirar ela porque deu problema aqui, aí a gente não faz o vídeo novo. Beleza. Já conseguimos, assim, gerar a nossa interface. Vamos transformar isso no executável. Aí é bem simples. Você vem aqui no terminal e vai digitar duas coisas. Você vai instalar uma coisa chamada de PyInstaller. Você vai botar aqui, ó, pip install PyInstaller. Ele vai instalar um pacote que permite você transformar isso num executável. E depois, você vai, associado a esse nome aqui, você vai criar esse comando aqui, ó. Você vai botar assim, ó, PyInstaller, _on file. Aí você vai botar um nome que está ali, ó, localização, do jeito que está ali, zeros.py. Então ele vai construir esse código. Esse processo aqui demora um pouco, viu? Dependendo do computador aí, meu computador ele é até rápido, ele tem uns 32 de RAM, então assim, ele faz rapidinho. Mas a depender do caso, ele vai demorar um pouco. Aí ele vai gerar um programinha, certo? Que vai estar lá numa pasta lá onde esse arquivo está, o arquivo Python é guardado. Vamos esperar terminar aqui para a gente achar esse cara. Pronto, terminou. Olha só. Vamos fechar aqui. Aqui na minha área de trabalho, eu tenho aqui, ó, PyCharm Projects Atalho. Então aqui, ó, localização zeros, apareceu ele aqui. Vou abrir aqui, ó, dentro dessa pasta dist é que vai estar o carinha. Então eu abro o local aqui onde os projetos do PyCharm estão salvos, vou na pasta do projeto, venho aqui em dist e aqui pronto, tá aí, localização zeros. Quando eu olha, apareceu a janela. Vamos fazer um teste, ó, vou pegar lá o tutorial que está funcionando, né, o botão, vou botar assim, ó, x ao quadrado menos 2, pegar o próprio exemplo tutorial, menos 2, 2, 8. Pronto. Esse probleminha aqui, gente, é porque eu copiei um pedaço do código, eu vou entender agora. Esse texto aqui tinha que ser igualzinho a esse, inclusive a formatação. Por que não está ocorrendo? Vou lhe mostrar agora a diferença. No meu código original, tem alguns saltos de linha que eu preciso dar quando eu estou nessa versão aqui em tela preta. Então tem esse /n aqui, tá vendo? Mas quando eu estou na versão PySimple, eu não precisaria desse /n aqui, nem desse /n aqui, ó. Nenhum desses saltos de linha, tá certo? Então isso é uma questão só de formatação. Então aí você aprendeu o quê? Fazer uma interface gráfica, aí é bom você o quê? Pega um caso simples, olha, exercício. Tenta botar um programa que recebe o número A, recebe o número B, soma os dois e aparece lá numa saída, certo? Se você conseguir isso, pronto. Você já tem todos os requisitos para avançar. Aí depois de fazer isso, aí você faz os problemas mais complexos. Aí depois você vai pensar nas exceções das entradas. Ou seja, quando a entrada for incorreta, o que você pode fazer como exceção para que o usuário não feche o programa, né, e ele tem que digitar tudo de novo. Imagina você tem um programa que você tem que entrar com 30 dados. Você errou lá no 28, deu enter, tudo errado. Né? Então você vai adicionar exceções dizendo, ó, você entrou com a entrada incorreta, invada, mas o programa continua lá com os dados, tá certo? Então as exceções servem para isso, beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Qualquer dúvida, bota nos comentários. Se você for meu aluno, você me pergunta em sala, que aí eu posso te ajudar, beleza? Então é isso aí.